E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, vamos continuar com o nosso estudo lá para o Enem. Selecionei alguns temas para estudar aí, para se preparar para o Enem, que é o nosso programa Enem em 40 dias. Bom, e o tema da aula de hoje é sobre solubilidade. Então vamos ver lá o que é solubilidade, para a gente ter um bom desempenho na prova. Vamos lá. Então, solubilidade, primeiro passo, o que é soluções? Soluções é uma mistura entre soluto mais solvente. Beleza, professor, eu já até sei quem que é tudo aí, ó. Água e sal, já sei que a água é o solvente, o sal é o soluto. Depende. Como assim depende? As nossas soluções ela pode ser no estado sólido, as nossas soluções podem estar no estado líquido e elas podem estar no estado gasoso. Como assim? Se o solvente está em maior quantidade, estiver no estado sólido, nossa solução estará no estado sólido. Por exemplo, imagine que você tem 1 kg de sal de cozinha, cloreto de sódio, e você colocou algumas gotinhas de água. Essas gotinhas de água estão em menor quantidade, então ela vai ser o chamado soluto. E como o sal de cozinha está em maior quantidade, ele vai chamar solvente, e ele está no estado sólido. Logo, a nossa solução é uma solução sólida. Agora, imagina que você tem muito mais água, você tem um copo cheio de água e você tem algumas pitadinhas de sal, então um pouquinho de cloreto de sódio. Então você vai ter o solvente líquido, então sua solução vai ser líquida e o seu soluto então vai se dissolver, né, que no caso sal de cozinha, no líquido. Ah, beleza. E uma solução gasosa, professor, por exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura entre gás nitrogênio e gás oxigênio. O gás nitrogênio está em maior quantidade, 78%, e o gás oxigênio em 20%. Logo, o soluto seria o gás oxigênio e o solvente o gás nitrogênio. Então, o solvente está em maior quantidade e dissolve o soluto está em menor quantidade e é dissolvido pelo solvente. Ambos constituem, então, as soluções. Perfeito. E aqui a gente usa esse conceito para misturas homogêneas. Ah, tá. Então, soluções são misturas homogêneas. Perfeito. Perfeito. Então, fizer uma solução A com água, eu vou ter, então, uma solução homogênea. Mas como que eu sei que a minha solução vai ficar homogênea? Porque tem um fator chamado solubilidade. Ah, tá. E o que afeta a solubilidade? Bom, um dos itens que afeta a solubilidade é a natureza do soluto e a natureza do solvente. O que é essa natureza? Imagina só, o sal de cozinha é um composto iônico que dissolve muito bem em solventes polares. A quantidade que dissolve é outro parâmetro, mas dissolve bem em solventes polares, tipo a água. Mas se eu pegar o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e misturar, por exemplo, com gasolina, que é bem mais apolar do que a água, o que acontece? A gasolina não vai dissolver bem o sal de cozinha. Então, essa característica entre soluto e solvente depende muito da característica entre eles. Então, depende da natureza, propriedades físico-químicas de cada um deles. A outra questão é a quantidade. A quantidade depende tanto do solvente quanto do soluto. Então, se eu tiver uma pequena quantidade de soluto e muita quantidade de solvente, é bem possível que eu dissolva um material. Mas o contrário pode ser que não. Então, essa quantidade também a gente não decora. A gente vai ver depois tabelas de solubilidade. E o outro quesito que a gente tem também é a temperatura. A temperatura pode favorecer como pode prejudicar a solubilidade. Por exemplo, nos casos dos gases solvidos no líquido, quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade nos gases dissolvidos em líquido. Bom, vamos agora olhar uma tabela de solubilidade para a gente ver. Então, eu peguei aqui uma tabela de um banco de dados do hidróxido de sódio em água. Então, imagina só que eu tenho um parâmetro aqui, vou fazer um desenho bem bonitinho. Então, eu tenho, vamos supor, 100 gramas de água. Eu vou pegar o parâmetro de 10 graus Celsius, então eu tenho lá 10 graus Celsius e vou colocar 20 gramas de hidróxido de sódio. Professor, vai dissolver tudo? Vamos ver. Aqui ele fala que em 10 graus Celsius dissolve 63,9 gramas de hidróxido de sódio em 100 gramas de água. Tem 100 gramas de água, 10 graus Celsius, então vai dissolver tudo. Então, esse caso que dissolveu tudo, a gente tem um nome para essa solução, chamado solução insaturada. Por que a gente usa esse termo insaturada? Insaturada com esse in significa não saturado, ou seja, eu posso dissolver mais. Eu posso dissolver mais quanto? Na verdade, eu posso dissolver até o 63. Então, se eu fizesse uma outra solução e eu colocasse aqui a água de novo, vamos supor que eu colocasse 100 gramas de água e continuar a mesma temperatura, não vamos variar a temperatura aqui, e eu colocasse, por exemplo, 63,9 gramas de hidróxido de sódio.
Opa, professor, isso é o máximo que dissolve? Se é o máximo que dissolve, então a gente vai chamar essa solução de saturada. Então, a solução saturada é exatamente a solução que apresente nessa tabela. Então, se eu fizesse esse procedimento com 20, 30, 40 graus Celsius, lógico, as temperaturas vão mudar, né? Que nesse caso muda. Então, eu tenho uma solução saturadas diferenciadas, tá ok? Mas a 10 graus Celsius, o máximo que eu dissolvo é 63,9 gramas de hidroxódio. Você vai perguntar, professor, mas se eu fizesse o seguinte, eu fosse lá, eu vou dar desperto, eu vou pegar agora um potinho, eu vou colocar lá água de novo no meu potinho, eu vou colocar 100 gramas de água, perfeito, eu vou continuar 10 graus Celsius, eu vou colocar 100 gramas de hidroxódio. Não vai dissolver tudo não, professor? Não, porque o máximo que dissolve é 63,9. E aí, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que vai começar a formar um sólido aqui embaixo. Sério? Sério. Quanto que vai formar de sólido? Bom, aqui a gente vai ter o seguinte. Eu coloquei 100 gramas, que é o total. Eu dissolve menos 63,9 gramas é o que dissolve. Então ele não vai dissolver tudo? Não. 31 ali pareceu diferente. 31 não, né? 36,1 gramas é o que vai ficar sólido. Eu vou escrever aqui sólido. Por que vai ficar sólido? Porque, na verdade, não vai dissolver. Por que não vai dissolver, professor? Porque tem um mecanismo muito simples. Só dissolve 63,9. Então, se eu colocar o que eu colocar excedente, não vai dissolver. Tá. E como chama essa solução? Solução saturada com corpo de fundo, com precipitado. A gente usa precipitado, e assim, ou com corpo de fundo, ou com compostos insolúvel, ou com sólidos. Professor, se aumentasse a temperatura, dissolveria? Sim. Olha, só para você ter uma ideia, 30 graus Celsius dissolve 112. Então, se eu estou colocando 100, então a 112 graus Celsius, desculpa, 30 graus Celsius já dissolveria os 112 gramas. A minha solução já passaria para ser insaturada. Por isso que quando estamos no laboratório, muitas vezes a gente tem um sólido, a gente quer dissolver um pouco mais rápido, favorecer a dissolução para uma determinada reação. O pessoal costuma aquecer, agitar e aquecer. Agitar tem a ver com a dispersão das partículas, que a favorece a solubilização, mas um pequeno aquecimento, no caso aqui, sofre muito mais. Essa tabela fica muito mais fácil vendo no formato de um gráfico, então muitas vezes a gente usa o termo curva de solubilidade. Sim, então mesmo os parâmetros que eu tenho aqui nessa tabela foi colocar nessa curva. Que legal! E aqui nessa curva a gente pode anotar algumas coisas interessantes. Se o valor, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com 50 graus Celsius, e eu colocar um valor de material, vamos supor aqui, 50 gramas, eu estou abaixo da minha linha. Essa linha, então, indica se a minha solução é saturada. Solução saturada. A linha indica que a minha solução é saturada. Então, se eu estiver abaixo da linha, eu vou pegar aqui uma outra corzinha, vamos ver aqui, essa aqui. Se eu colocar qualquer valor aqui abaixo dessa linha, a gente vai chamar essa solução aqui, essa área, de solução insaturada. Insaturada. E se tiver acima, né? Então, se eu colocar acima, aí eu vou ter um outro parâmetro. Eu vou trocar aqui de cor, vai ficar meio esquisito aqui a cor. Dá para ver que tem uma diferença. Se eu colocar acima, eu vou ter, então, uma solução saturada com sólido. Com sólidos. Aqui, tem que colocar uma ressalva com vocês. É possível fazer um mecanismo metaestável para formar uma solução que é super saturada. Só que geralmente as questões não têm mais caído no vestibular. Mas vamos lá. O que é uma solução super saturada? Imagina só que eu coloquei, por exemplo, 250 gramas, né, a 50 graus Celsius do hidróxido de sódio. Então ela está acima da solubilidade, que a 50 graus Celsius, vamos olhar aqui na tabelinha, dissolve somente 170. Então dissolve 170 e eu coloquei 250. Não dissolve. Então eu poderia fazer um arranjo. Eu poderia aumentar a temperatura até mais ou menos aqui uns 70 graus, 70 e poucos graus, que ele vai dissolver tudo.
Então, aqui nesse parâmetro, dissolveria tudo, porque eu coloquei essa quantidade aqui, ó. Então, vai dissolver tudo. E aí, o que eu faço? Eu faço um resfriamento lento. E aí, como um resfriamento lento, existe um parâmetro físico-químico que para formar sólido precisa de energia, eu estou resfriando lentamente, estou tirando energia lentamente do sistema, eu faço com que o sistema ele forme um equilíbrio meta-estável, extremamente instável, que quando chegar a 50 graus Celsius, está dissolvido 250 gramas, que deveria estar somente 170, ou seja, eu teria que ter 70 gramas de sólido, mas não tenho, e aí eu tenho isso aqui dissolvido. Então, isso aqui a gente chama de solução supersaturada. Mas tem que ter um mecanismo para isso acontecer. Eu tenho que aumentar a temperatura, aumentar a solubilidade, depois abaixar lentamente essa solubilidade, ou melhor, a temperatura, para que permaneça solúvel o material em uma solubilidade inferior. Por que meta instável? Porque se eu relar nessa solução, qualquer trepidação que eu tiver nessa solução, rapidamente a quantidade de soluto que está dissolvido volta ao estado sólido, então ele vai voltar no máximo que a solubilidade dele manda, que é a solução saturada. E aí, então, no caso, se eu dissolvi 250, dissolve, se eu coloquei 250 e dissolve no máximo 170, eu vou ter a diferença ali, 80, né? 80 gramas que vai estar formando sólido ali no fundo do meu recipiente, tá? Então, essa solução super saturada tem que ter um lance da temperatura, né? Um jogo da temperatura. Bom, as curvas de solubilidades, elas também indicam outra coisa. Eu posso colocar 2 ou mais compostos para verificar a solubilidade entre eles. Então, eu peguei aqui um parâmetro, peguei o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio, o NaOH e o KOH. E eu quero saber qual deles é mais solúvel. Daí o aluno fala, mais solúvel que termina com a reta vermelha é o hidroxódio. Depende. Uma solubilidade sempre vai depender da temperatura. Por exemplo, se eu estiver fazendo meu estudo a 10 graus Celsius, a linha azul, que é o KOH, é mais solúvel que o hidróxido de sódio. Inclusive, olha que interessante, próximo a 40 graus Celsius, ambos têm a mesma solubilidade. E após 40 graus Celsius, qualquer outro valor que eu pegar aqui, vamos supor que eu pegue 100, a curva vermelha, que é o hidroxódio, é muito mais solúvel do que o KOH. Então, olha só, o KOH, a variação em relação ao hidróxido de sódio é bem menor em relação à temperatura, a solubilidade dele, que o KOH. O KOH tem uma variação pequena, o hidroxódio uma variação maior. Mas por que disso? Depende da natureza dos solutos, da natureza do solvente, os mecanismos que estão associados por trás disso. Tá? A gente não decora isso, a gente analisa as tabelas. E analisar a tabela é um item muito importante no Enem, que ele verifica uma habilidade, se os alunos conseguem ver os eixos, o que significa o eixo, então o que significa esse eixo aqui é temperatura, esse é solubilidade, que se consegue comparar dados, entre outras coisas. Bom, espero ter ajudado nessa aí. Então, quando eu tenho uma solução saturada e forma um sólido, como é o caso aí, que está formando um sólido iodeto de chumbo, eu sei disso porque eu pesquisei esse composto como iodeto de chumbo, então eu tenho uma solução saturada e está formando um sólido, então quer dizer que tem um precipitado, aí está sendo formado. Beleza. Separei alguns exercícios, na verdade 2 exercícios do Enem, para a gente fazer uma resolução. Em seu laboratório, um técnico de química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Muito bem. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Legal. Considerando os dados do acetato de etila, baixa solubilidade em água. Então, quer dizer que ele não se dissolve muito bem na água. Então, se ele não dissolve muito bem em água, eu posso já imaginar que se eu tiver um recipiente, eu vou ter, então, uns componentes e eu vou ter um outro componente. Ou seja, não dissolve muito bem um no outro. Então, eu vou ter 2 diferenciados aí. Bom, massa específica, 0,9. 0,9 quer dizer que ele é menos, 0,9 gramas por centímetro, quer dizer que é a densidade. Ele é menos denso que a água, a densidade da água. Então, vai ficar aqui embaixo a água. E eu vou ter aqui o acetato de etila em cima, porque ele é menos denso que a água. Perfeito. A temperatura de fusão da acetato de etila é menos 83 graus Celsius, eu não falei, mas devia ter lido isso aí antes de ter feito o desenho, quer dizer que o acetato de etila está líquido. Ah, é verdade, porque a temperatura ambiente, imagina que ele está líquido.
Beleza. A fim de tratar o resíduo recuperando o acetato de etilo, o técnico deve evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água. É possível esse processo? É possível. Mas se eu quero tratar o resíduo, deixar ele evaporar, vou perder ele, né? Então, se eu quero recuperar todo o acetato de etila, deixar só evaporar, eu acabo perdendo, que ele vai embora, né, para o ambiente. E eu não quero que ele vá embora para o ambiente. Filtrar a mistura utilizando um funil comum com papel de filtro. O papel de filtro ele é legal para separar fluido que tem um sólido com líquido ou um sólido com gás. No caso aí, não tem um sólido, então não vai funcionar o item B. C. Realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etilo. A destilação mais adequada seria a destilação fracionada, que aí eu tiro o acetato de etilo, depois a água, né? Aí não a simples, mas uma fracionada. Proceder uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila, já estão separados por fases, então não precisa centrifugação. Decantar a mistura, ou seja, separar elas, separando os dois com um funil adequado. Sim, existe um funil chamado funil de decantação. Esse funil de decantação, se a gente colocar, ele tem uma torneirinha assim, ele tem um bojo aqui, tem uma torneirinha, e aí ele permite separar. Eu vou fazer aqui os líquidos. Ele permite separar os líquidos, como estão aqui separados por diferenças de fase, né, por conta da densidade. Eu vou abrir a torneira, separa, cai primeiro a água, depois vai sair então o acetato de etila ou retiro por cima o acetato de etila. Então, o melhor procedimento aqui seria o E, decantar a mistura separando os dois componentes de funil adequado. Perfeito. Olha para vocês verem, né? Olha a questão, a gente tem que tomar um cuidado, meio ambiente, a questão de ser mais interessante ao processo, então por isso que a resposta aí. Vamos lá, vamos para o outro. Devido ao seu alto teor de sais, a água do mar é imprópria para consumo humano e para a maioria dos usos da água doce, no entanto, para a indústria, a água do mar é um grande interesse, uma vez que os sais presentes podem servir como matérias-primas importantes para evitar diversos processos, nesse contexto, devido à sua simplicidade e seu baixo potencial de impacto ambiental, o método de precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção de sais presentes da água do mar. E aí dá uma tabela de solubilidade de vários sais. Brometo de sódio, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, sulfato de cálcio. E aí tem as fórmulas e temos a solubilidade. É legal saber aqui que a solubilidade é diferente entre eles. Bom, o que o exercício quer saber? Suponha que uma indústria objetiva separar determinados sais, uma amostra de água do mar, por meio de precipitação fracionada. Se essa amostra contiver sais destacados na tabela, a seguinte ordem de precipitação será verificada. Ai, 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 como que a gente vai saber a ordem disso aqui? Bom, primeiro passo é identificar quem que é o mais solúvel e quem que é o menos solúvel. Então, qual o valor que tem aqui? Eu vou olhar pela potência primeiro. Ó, 10 elevado à terceira, 10 elevado a menos 2, 10 elevado à segunda, 10 elevado à segunda, 10 elevado à segunda, 10 a menos 1. O mais solúvel de todos é o brometo de sódio. Então, esse aqui é o mais solúvel. Mais solúvel. Ah, legal. E o menos solúvel de todos? Aquele que tem um 10 a menos 2. Então, é o carbonato de cálcio, é o menos solúvel. Menos solúvel. Ah, tá. Então eu posso olhar pelos parâmetros de dados? Sim, na verdade é isso que a gente vai olhar. Bom, então a gente olhando o carbonato de cálcio é o menos solúvel de todos. Então, se eu for tentar precipitar alguém, quem vai começar a formar primeiro é o menos solúvel de todos, que é o carbonato de cálcio. Opa, ruim aqui. Eu vou fazer aqui de outra cor aqui, fica mais fácil. É o carbonato de cálcio. E aí, o mais solúvel de todos vai ser o brometo de sódio. Então, essa questão A já matou ali na primeira, porque é o único que tem carbonato de cálcio e termina com brometo de sódio. Apesar que os outros três aqui também terminavam com brometo de sódio. Bom, vamos ver o próximo. Então, esse é o mais solúvel. Então, o 10 a segunda também vai ser o mais solúvel. Qual que é o dos que tem 10 elevado a segunda, que é o maior? Bom, o maior é esse 5,41, né, nessa ordem grandeza, que é o cloreto de magnésio. Então, o cloreto de magnésio é o segundo mais solúvel. Então, vamos colocar aqui que já fiz esse, já selecionamos esse, já selecionamos esse. Depois seria esses dois aqui no empate, sulfato de magnésio e cloreto de sódio, estaria magnésio. Então, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio. E aí, o menos solúvel, né, vai ser entre eles aqui o sulfato de cálcio, que está exatamente nessa sequência. Então, o item A é o item que responde às nossas questões. Bom,
Essas questões caíram no Enem, mas será que esse assunto está sendo falado na atualidade? Vamos ver. Eu joguei o termo no Google, coloquei lá solubilidade e tal, e apareceu aí uma notícia da FAPESP. Grupo usa celulose para retardar a liberação de fertilizantes no solo e criar vasos autofertilizantes. De uma certa maneira, um grupo lá da UFSCar fez um estudo sobre a celulose para que pudesse diminuir a solubilidade, ou seja, de fazer com que o material ali que é o fertilizante fosse liberado gradativamente. Está aí um assunto interessante para ler, que poderia ser um assunto da atualidade, falando então sobre liberação gradativa de materiais e tem uma implicação ao meio ambiente. Está aí a dica. Bom, se você gostou do vídeo, tem mais itens na descrição, tem alguns outros temas que a gente está trabalhando, está no link na descrição. Veja esse link, se gostou do vídeo, curta o vídeo, se quiser fazer alguns comentários, fique à vontade, assim que tiver um tempinho também vou respondendo. Abraços e até mais, tchau, tchau.